Fala aí, minha caiporada! Tudo bem com vocês? Trago para vocês 37 palpites neste domingo. Temos a Premier League, Série A italiana, Campeonato Alemão e também o brasileiro, fechou? Temos muitos clássicos, como o da Premier League, que é a nossa partida em destaque, e também na Série A italiana, fechou? Mas antes, vou trazer para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 20 de setembro, tá? Tivemos 23 palpites com 18 greens e apenas 5 reds, 79% da nossa taxa de acertos, beleza, galera? E o resultado parcial do dia 21, este sábado. Temos 36 palpites com 26 greens até o momento e apenas 6 reds. Temos 4 jogos que ainda irão ocorrer, então depois verifiquem os nossos resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp, beleza? O histórico da nossa planilha é desde novembro de 2023, então verifiquem lá para ver os nossos resultados, fechou? E vocês que estão aqui chegando pela primeira vez e estão curtindo o canal, se inscreve aí, deixa o seu like e não se esqueçam de comentar ao final do vídeo sobre o que vocês acharam dos nossos palpites. Beleza, galera? Então vamos para os nossos 37 palpites do dia 22 de setembro. Bora pra intro! Bora, galera, iniciar com nossas análises e para não deixar o vídeo muito longo, falarei somente sobre o mercado que eu separei para cada partida, beleza? Essas análises foram muito minuciosas e separamos devido escalar todos os times, tá? Separamos esses times verificando escalações, arbitragem e muito mais. Então eu vou trazer para vocês esses palpites, beleza? Então vamos lá com o Cruz Azul com os Chivas de Guadalajara. Traga essa partida na Liga MX do México com vitória e empate para casa. Eu separei essa partida porque o Cruz Azul ele tem 50% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Já o Guadalajara tem 50%. No histórico são 16 vitórias do Cruz Azul, 17 empates e 15 do Guadalajara. Em séries, o Cruz Azul vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros, o Cruz Azul venceu 3 das últimas 6 partidas contra o Chivas. Jogando em casa, o Cruz Azul venceu 4 das últimas 6 contra o Chivas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Cruz Azul venceu 4 das últimas 6 partidas que disputou e o Chivas de Guadalajara, ele não vence fora de casa. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, South Melbourne contra o MacArthur. Traga essa partida na Copa da Austrália com o mercado de over 1,5 gols. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos o over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Fiorentina contra Lazio. Traga essa partida na Série A da Itália com over 1,5 gols. Verificando no histórico de partidas, a média de gols entre as duas equipes é de acima de 2,5. Em séries, a Lazio vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, a Fiorentina tem over 1,5 gols contra a Lazio em todas as últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Clube Brugge contra o Ghent. Traga essa partida na 1A Pro League da Bélgica com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Ghent vem marcando gols a 6 jogos e o Brugge vem sem empates a 5 jogos, venceu 4 deles. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Brugge, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Rangers contra o Midtjylland. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Rangers vem a 5 jogos marcando gol e o Midtjylland vem vencendo a 3 partidas. Os últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Rangers, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Brain contra o Bodø/Glimt. Traga essa partida na Elite Série da Noruega com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Bodø/Glimt vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols na maioria das partidas. Ambas marcam em 5 das últimas 6. Na casa do Brain, temos over 1,5 gols em todas as partidas e ambas marcam em 4 delas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, Bundesliga da Áustria. Traga o Tirol contra o Salzburg. Traga essa partida com over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Tirol vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Feyenoord contra o Breda. Traga essa partida na Eredivisie da Holanda com mercado de vitória seca para casa. O Feyenoord tem 83% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Breda tem 22%. No histórico, 34 vitórias do Feyenoord, 9 empates e 9 do Breda. Verificando em séries, o Feyenoord vem sofrendo gols há 8 jogos e o Breda não empata há 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Feyenoord em 4 das últimas 6 partidas. Em casa, o Feyenoord venceu 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Feyenoord venceu apenas 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Breda não vence fora de casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, clássico na final do futebol feminino, Corinthians contra o São Paulo. Traga essa partida com o mercado de empate anula para casa. O Corinthians tem 61% de probabilidade de vitória e na forma recente ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O São Paulo tem 78%. No histórico, o Corinthians venceu 11 partidas, empatou 1 e o São Paulo venceu 4. Verificando em séries, o Corinthians vem marcando gols há 10 jogos. Últimos encontros, o Corinthians venceu 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Corinthians venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o São Paulo também. Verificando os últimos jogos, então, eu acredito que para essa partida nós teremos um empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Mônaco contra o Le Havre. Traga essa partida na Ligue 1 da França com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Mônaco vem marcando há 10 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Mônaco, over 1,5 gols nas 2 partidas que disputaram. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Brighton contra o Nottingham Forest. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com vitória e empate para casa. O Brighton tem 55% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Notts Forest tem 61%. No histórico são 10 vitórias do Brighton, 7 empates e 7 do Notts. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Brighton vem sem derrotas a 5 jogos e o Forest vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros, temos vitória do Brighton em 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Brighton venceu 3 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Brighton venceu e empatou suas últimas 6 partidas. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Dinamo Sesc contra o Sparta Praga. Traga essa partida na República Tcheca com vitória seca para fora. O Sparta tem 81% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sesc tem 22%. No histórico, 27 vitórias do Sparta, 9 empates e 5 do Sesc. Verificando em séries, o Sparta vem vencendo a 3 partidas e o Sesc não vence a 5, perdeu 4 delas. Últimos encontros, o Sparta venceu 5 das últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Sparta venceu 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Sparta venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Sesc ele não vence as 6 partidas. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Bayern Leverkusen contra o Wolfsburg na Bundesliga da Alemanha. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. Verificando no histórico, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Leverkusen vem marcando a 10 jogos e o Wolfsburg vem marcando a 6. Últimos encontros, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Celtic contra o Falkirk na Copa da Liga da Escócia. Traga essa partida com over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Celtic vem vencendo as 5 partidas e o Falkirk vem marcando a 9 jogos. Últimos encontros, gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Malmo contra o Häcken, clássico na Allsvenskan da Suécia. Traga essa partida com o mercado de over 2,5 gols. Verificando no histórico, a média de gols entre as duas equipes é de acima de 3 gols. Em séries, o Häcken vem marcando a 10 jogos e nos últimos encontros tivemos over 2,5 gols em todas as últimas 6 partidas das duas equipes. Na casa do Malmo, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza?
Próxima partida, o Fortuna Sittard contra o PSV Eindhoven. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fortuna vem perdendo a 4 jogos e o PSV vem marcando a 10 jogos. Últimos encontros, gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Panathinaikos contra o Panserraikos. Traga essa partida na Superliga da Grécia com vitória seca para casa. O Panathinaikos tem 80% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Panserraikos também tem 50%. No histórico são 4 vitórias do Panathinaikos, 2 empates e 2 do Panserraikos. Em séries, o Panserraikos vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros o Panathinaikos ele venceu 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, ele venceu a única partida nos últimos jogos dos campeonatos. O Panathinaikos venceu 2 das últimas 6 partidas e o Panserraikos venceu 2 das últimas 6. Mas para essa partida, acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, a Bundesliga da Alemanha, o Stuttgart contra o Dortmund. Traga essa partida com o mercado de over 2,5 gols. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Stuttgart vem marcando gols a 10 jogos e o Borussia não perde as 5 partidas. Últimos encontros, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Stuttgart, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, a nossa partida de destaque. Manchester City contra o Arsenal. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com um handicap de mais meio cartões para fora. Nos últimos encontros das duas equipes, temos mais cartões para o Arsenal jogando fora de casa na maioria das partidas, tá? E verificando a disciplina entre as duas equipes, temos uma média de cartões de acima de 2 cartões para o Arsenal na maioria das partidas, tá? Ele tem uma média de 3 cartões. E o Manchester City, ele tem uma média de 2 cartões. Verificando o árbitro, ele tem marcado mais cartões para a equipe de fora, são 57%, tá? Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um handicap de mais meio cartão para fora de casa, beleza? Próxima partida, a Premium League da Estônia, eu trago o Levadia Tallinn contra o Parnu. Traga essa partida com vitória seca para casa. O Levadia tem 75% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. No histórico, são 18 vitórias do Levadia e 4 empates, e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Levadia vem marcando gols a 7 jogos, e nos últimos encontros, o Levadia venceu 3 das últimas 6 partidas. Em casa, ele empatou as 2 partidas, e nos últimos jogos dos campeonatos, o Levadia venceu 5 das suas últimas 6 partidas, e o Parnu não vence principalmente fora de casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Silkeborg contra o Brøndby. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Silkeborg vem marcando a 10 jogos e o Brøndby vem marcando a 5. Últimos encontros, over 2,5 gols em todas as últimas 6 partidas. E na casa do Silkeborg, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, a Roma contra a Udinese na Série A da Itália. Traga essa partida com vitória e empate para casa. A Roma tem 59% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Udinese tem 67%. No histórico são 36 vitórias da Roma, 11 empates e 17 da Udinese. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Roma não vence as 5 partidas e empatou 4 delas, enquanto a Udinese vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros, a Roma venceu 3 das últimas 4 partidas, e em casa a Roma venceu 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, a Roma venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto a Udinese venceu 4 das últimas 6. Mas para essa partida, acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Villarreal contra o Barcelona na Liga da Espanha. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3,5. Em séries, o Barcelona vem marcando a 6 jogos e o Villarreal vem marcando a 5. Últimos encontros, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Kalitheia contra o AEK Atenas na Superliga da Grécia. Traga essa partida com over gol no primeiro tempo. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Atenas ele vem a 5 jogos sem vitórias e empatou 4 delas. E o AEK ele vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros, temos o mercado de gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Ligue 1 da França, o Lyon contra o Olympique de Marseille.
Traga essa partida com over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Olympique de Marseille vem a 7 jogos marcando gols, e nos últimos encontros, over do 1,5 gols na maioria das partidas entre as duas equipes, foram em 4 das últimas 6. Na casa do Lyon, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. Nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, clássico na Série A da Itália, Inter de Milão contra o Milan. Traga essa partida com over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Inter vem sem derrotas a 5 jogos e o Milan vem marcando gols a 10. Últimos encontros, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Inter de Milão, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. Nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Chapecoense contra o Avaí na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com over 1/2 gol. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Nos últimos encontros, temos gol na partida em 4 das últimas 6. Nos últimos jogos nos campeonatos, ocorre gol na maioria das partidas, apenas uma partida que foi 0-0. Então, para essa partida, over 1/2 gol, beleza? Próxima partida, o Atlético Mineiro contra o Bragantino na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com over 1/2 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bragantino vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros, ambas marcam em todas as partidas. Então, over do 1/2 gols nas últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1/2 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1/2 gols, beleza? Próxima partida, um clássico Rio-São Paulo entre Vasco contra o Palmeiras na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória para o Palmeiras jogando fora de casa é de 52%. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Vasco tem 78%. No histórico são 16 vitórias do Palmeiras, 11 empates e 6 do Vasco. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Palmeiras vem vencendo a 3 partidas e o Vasco vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros, temos vitória do Palmeiras em 4 das últimas 6 e 2 empates. E verificando na casa do Vasco, o Vasco nunca venceu o Palmeiras nas últimas 6 partidas. Então, para essa partida, acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Rayo Vallecano contra o Atlético de Madrid. Traga essa partida na Liga da Espanha com o mercado de vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória é de 53% para o Atlético de Madrid jogando fora de casa. Ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Rayo tem 39%. No histórico são 20 vitórias do Atlético de Madrid, 6 empates e 4 do Rayo. Verificando em séries, o Atlético de Madrid vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros, o Atlético de Madrid venceu 5 das últimas 6 partidas e empatou uma. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Sporting contra o AVS Futebol Série. Traga essa partida na Primeira Liga de Portugal com over gol no primeiro tempo. Em séries, o AVS Futebol Série vem marcando gols a 8 jogos. Nos últimos jogos dos campeonatos das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Ceará contra o Vila Nova na Série B do Brasileirão. Traga o under 3,5 gols para essa partida. Verificando no histórico, a média de gols entre as duas equipes é de abaixo de 3,5. Verificando em séries, o Vila Nova ele vem sem empates a 5 jogos e o Ceará vem marcando gols a 10. Últimos encontros, under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes, foram em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Criciúma contra o Atlético Paranaense na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com over do 1,5 gols. Verificando no histórico, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Atlético Paranaense vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão, Cuiabá contra o Cruzeiro. Traga essa partida com mercado de vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória está bem equilibrada entre as duas equipes. Verificando na forma recente nos últimos 9 jogos, o Cruzeiro tem 50% de aproveitamento, enquanto o Cuiabá tem 22%. No histórico, foi uma vitória do Cruzeiro, 2 empates e 2 do Cuiabá. Em séries, o Cuiabá vem sofrendo gols jogando fora de casa há 8 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de vitória ao empate do Cruzeiro em 3 das últimas 5 partidas. Jogando fora de casa, o Cruzeiro empatou a única partida e nos últimos jogos nos campeonatos, o Cruzeiro ele venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Cuiabá venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o São Paulo contra o Internacional na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols.
A média de gols entre as duas equipes é de abaixo de 3 gols. Em séries, o Internacional vem vencendo a 3 partidas nos últimos encontros, under 3,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Grêmio contra o Flamengo na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com over 1,5 gols. Verificando o histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2 gols entre as duas equipes. Em séries, o Grêmio vem sem empates em casa a 5 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Grêmio, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Philadelphia Union contra o DC United. Traga essa partida na MLS dos Estados Unidos com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3,5 gols. Em séries, o DC United vem marcando gols a 7 jogos e o Philadelphia não empata a 5. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Philadelphia, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até aqui e aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Vou trazer para vocês o nosso bilhete caipora. Fala, galera, cheguei com o nosso bilhete caipora. Trago para vocês o mercado de 6 seleções. Eu trouxe o Fernandes para vencer a partida contra o Breda. Vitória e empate para casa do Brighton em cima do Notts Forest. Over gol no primeiro tempo para o Future Universitário contra o PSV. Over 2,5 gols para o Silkeborg contra o Brøndby. Over gol no primeiro tempo para o Sporting contra o AVS Futebol Sede. E por último, over 2,5 gols em Philadelphia Union contra o DC United. Mod total de 2,92 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!